Olá, seja bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. Nesta semana e na próxima vamos fazer uma homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente para falarmos sobre conquistas importantes, desafios e atualizar os dados sobre o desmatamento no Brasil. Também vamos falar sobre água, mudanças climáticas, agricultura e outros temas importantes. Você é o nosso convidado. Vamos resgatar a história. 1972, Suécia. A Conferência de Estocolmo reuniu ambientalistas e chefes de Estado de 113 países, entre eles o Brasil. Foi o primeiro evento organizado pela ONU para discutir assuntos relacionados à preservação da natureza, como mudanças climáticas, qualidade da água, desenvolvimento sustentável, pragas na agricultura e metais pesados lançados no meio ambiente. No encontro realizado no dia 5 de junho, a ONU definiu a data para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pela internet, Cristiano Oliveira conversou com Roberta Zandonai. Ela é gerente de comunicação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA. O Dia Mundial do Meio Ambiente ele foi criado pela Assembleia Geral da ONU em 1972, por meio de uma resolução, no mesmo ano que o PNUMA foi criado. Então, para a gente é um ano muito simbólico, muito importante, mas a primeira vez que essa data foi realmente celebrada, que foi organizado um evento, foi em 1974. Então, já são aí mais de 4 décadas de Dia Mundial do Meio Ambiente. E desde esse ano de 74, a gente observa um aumento enorme de engajamento de pessoas em relação à data, de modo que ela se tornou hoje a principal plataforma de sensibilização e de engajamento de todos os setores da sociedade em torno de várias temáticas ambientais, né? Depois dos debates na Conferência de Estocolmo, foi criado o documento Declaração sobre Meio Ambiente Humano, com o fundamento de que os recursos naturais precisam de gestão para não se esgotarem. Veja bem, lá em 1972 já se falava sobre a exploração descontrolada dos recursos naturais. O documento também citava o descarte correto de substâncias tóxicas, apoio à luta contra a poluição, prevenção à poluição em mares, utilização legítima do mar, garantia de ambiente seguro para melhorar a qualidade de vida, assistência financeira e tecnologia para países em desenvolvimento, melhoria das políticas adequadas dos Estados-membros da ONU, gestão racional dos recursos naturais, investimento em educação e pesquisa e eliminação completa de armas de destruição em massa, como bombas nucleares. A gerente de comunicação do PNUMA lembra que o Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data para a sociedade refletir sobre a preservação da biodiversidade. As pessoas, as escolas, as empresas, os governos promovam discussões, promovam eventos, promovam debates para estimular justamente essa sensibilização e esse engajamento. A escolha do tema para o Dia Mundial do Meio Ambiente nunca foi tão atual. Um relatório da ONU aponta que cerca de 1 milhão de espécies de plantas e animais correm risco de extinção nas próximas décadas. A Colômbia abriga cerca de 10% da biodiversidade de todo o planeta. Uma curiosidade rápida: o país lidera o ranking em espécies de pássaros e orquídeas e fica em segundo lugar em plantas, borboletas, peixe de água doce e anfíbios. A restauração dos ecossistemas, segundo a ONU, é uma oportunidade para criar empregos, segurança alimentar e enfrentamento da mudança climática. Justamente por entender que a biodiversidade e a mudança do clima são hoje 2 questões urgentes e alarmantes para definir o nosso futuro, né? Então, em termos de futuro, para onde vamos, eu acho que é justamente um pouco que esse Dia Mundial do Meio Ambiente traz e pede para a gente refletir. Inclusive as atividades que o PNUMA está proporcionando visam justamente essa reflexão. Então, dada essa interconexão na teia da vida, né, e o local onde estamos, a mensagem que a natureza nos envia com incêndios florestais, infestação de gafanhotos, com desastres ambientais, aonde queremos ir nesse futuro, né? A partir de escolhas que temos hoje, nesse presente, que futuros queremos construir, que amanhãs são possíveis, né? Citamos um dos desafios para a próxima década: mudanças climáticas. Um fator que contribui para esse problema é o desmatamento. Os dados chamam a atenção. Um relatório divulgado no fim do mês de maio pelo MAP Biomas, uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia, aponta que a área desmatada no país em 2019 equivale a 8 cidades de São Paulo.
Todos os biomas foram monitorados e juntos perderam mais de 1 milhão de hectares de vegetação nativa. Nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos mais... O Meio Ambiente por Inteiro conversou com o doutor em Geografia, Heraldo Matricardi. Ele também é engenheiro florestal, especialista em mudanças climáticas, geoprocessamento, degradação florestal, incêndios florestais, análises ambientais e as mudanças do uso da cobertura da terra. Doutor Heraldo começa o bate-papo com Cristiano Oliveira, falando sobre o desmatamento na Amazônia. A partir de 2012, a gente já teve um reinício de aumento das taxas de desmatamento. Ela veio aumentando, e de lá para cá, ela sempre, todo ano, vem crescendo, e no último ano, 2019, que a gente já tem um ano fechado, ela foi por volta de 9 mil e alguma coisa, quase 10 mil quilômetros quadrados naquele ano na Amazônia. E a tendência desse ano, pelo que a gente está observando nas parciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também do projeto MAP Biomas, que faz alguma análise nesse sentido, é uma tendência de incremento do desmatamento para esse ano de 2020, mesmo com a pandemia. O relatório anual do desmatamento no Brasil revela que mais de 60% da área devastada estão na Amazônia, com 770 mil hectares destruídos. Em seguida está o Cerrado, com 408 mil. Pantanal, com 16 mil. Caatinga, com 12 mil hectares. Mata Atlântica, com 10 mil. E Pampa, com pouco mais de 600 hectares. O senhor está falando só de desmatamento ilegal ou também do desmatamento legal? Gostaria que o senhor pontuasse qual é a diferença entre um e outro. Então, isso eu acho que é muito importante a gente falar, né? Eu acho que existe, né, lógico, ocorrem os desmatamentos autorizados e ocorrem também os desmatamentos não autorizados, em toda parte em todos os biomas brasileiros, né? Na Mata Atlântica, na Amazônia, em todos os locais. Bom, é lógico que desmatamento, quando se pensa do ponto de vista de mudanças climáticas, de impacto à biodiversidade, ele sempre é deletério, ele é nocivo, né? Mas quando se pensa do ponto de vista econômico, social, o desmatamento autorizado, o desmatamento legal, é um desmatamento permitido, porque a gente sabe que toda atividade humana ela tem algum impacto sobre a natureza e esse é o preço que a gente paga da sobrevivência humana, né? Então, quando você quer construir uma cidade, logicamente que essa cidade vai levar a alguns impactos naquela área da construção. Quando você vai botar agricultura, é a mesma coisa. No desmatamento legal autorizado, há regras a serem cumpridas para reduzir o impacto ambiental, com acompanhamento técnico. Por exemplo, evitar desmatamento às margens dos rios e matas ciliares. No desmatamento ilegal não há respeito, nem preocupação com a biodiversidade. Ele é ilegal, né? Então, normalmente, ou a maior parte das vezes, eles não seguem esses preceitos que eu estou falando. Ele é ilegal, ele desmata a beira do rio, desmata além do permitido, ele queima em períodos não autorizados, ele faz as coisas que são realmente nocivas, né? E o pior do desmatamento ilegal, que acho que é uma questão que a gente levanta, né? Do desmatamento, como ele é feito, né? Que a gente está falando aí, legal e ilegal, e onde ele é feito. Então, ilegal, às vezes, ele é feito em propriedades privadas, né? Às vezes ele é ilegal, mas do ponto de vista normativo ele até tem uma certa norma, ele está seguindo alguma norma ali, ele não está desmatando além do permitido, às vezes, né? Mas às vezes o desmatamento é ilegal e está em área ilegal, em área pública. Em terra é difícil a gente identificar com clareza a precisão de áreas desmatadas. Do alto, o cenário muda. Mas não estamos falando de fiscalização. Esse é o Lu Marini, piloto e documentarista. Sobrevoando em um paramotor, Lu Marini já atingiu a marca de 22 mil quilômetros no ar. Apaixonado por adrenalina, vento no rosto. Do alto, tudo vira miniatura. A percepção é outra. São momentos marcantes assim, que nos mostram a importância, né, da gente cuidar do meio ambiente, né, das nossas florestas, das nossas matas. Acho que isso é o que nos dá a vida, né? Visão privilegiada de tirar o fôlego. Cachoeiras, rios, horizonte a perder de vista. Contato mais próximo com a natureza? Impossível. O problema é que não são todos registros assim. Às vezes, o cenário muda. Desmatamento, queimadas, rios contaminados. Cada experiência, uma nova história.
durante a minha jornada eu vi muita poluição, e poluição, sujeira largada pela própria população, né? Então, acho que essa consciência, ela deve ser de todos, né? Não só dos órgãos, né, públicos, das empresas privadas, mas também da população em geral, né? Eu acho que o nosso trabalho é justamente mostrar essa importância, né? Se a gente destruir a natureza, se a gente destruir o meio ambiente, a vida como a gente conhece hoje vai deixar de existir, né? Isso é um fato, né? E vem da gente fazer esse trabalho. Antes da gente terminar, uma pergunta. Qual a previsão para o futuro quando falamos em preservação, desmatamento e equilíbrio ecológico? Se a gente olha para as últimas décadas, desde a criação do PNUMA, por exemplo, em 72, desde a criação dessa data, e a gente observa quanto já avançamos em termos de legislação ambiental, tanto em nível municipal, nacional, quanto em nível internacional, a quantidade de convenções internacionais que já foram criadas para criar consensos, para unir os países, para facilitar a cooperação em torno de temáticas, porque o meio ambiente, e eu acho que o novo coronavírus coloca muito isso em evidência, estamos todos interconectados na teia da vida. Então, independente de fronteira política, de fronteira física, o que ocorre em uma parte do planeta reflete na outra, e hoje a gente está vendo como somos todos parte desse ecossistema. No próximo bloco, a gente continua falando sobre os desafios do meio ambiente. Você sabia que as mudanças climáticas geram várias consequências ambientais graves? Eu te explico o porquê daqui a pouquinho. Estamos de volta. No começo do programa, nós dissemos que nesta e na próxima semana vamos aproveitar o Dia Mundial do Meio Ambiente para falarmos sobre várias questões ambientais. Você viu no bloco anterior, o desmatamento aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Agora, vamos falar sobre outro problema grave: mudanças climáticas. Esse é um dos maiores desafios do século, segundo a ONU. Não é apenas saber se está mais quente, mais frio, chuva em excesso ou falta dela. É um fenômeno que afeta desde a produção de alimentos ao aumento do nível do mar, tornando mais evidente o risco de inundações catastróficas. A mudança do clima desestabiliza os ecossistemas e causa um prejuízo incalculável. Pesquisadores do mundo todo já deram alerta. Se medidas drásticas não forem tomadas, superar as consequências dos impactos ambientais será mais difícil e com custo alto no futuro. As mudanças climáticas estão relacionadas a vários fatores, como, por exemplo, o desmatamento que mostramos no bloco anterior e a expansão do agronegócio e das indústrias. À medida em que as populações, a economia e o padrão de vida crescem, também aumenta o nível de emissão de gases poluentes que contribuem negativamente para o efeito estufa. Com isso, a camada de gases ficou mais espessa, dificultando a dispersão da radiação solar. Isso provoca mais retenção de calor, aumentando a temperatura na Terra. Aí surge mais uma dupla de palavras bem conhecidas: aquecimento global. Em outras palavras, o senhor está querendo dizer que... Pela internet, Cristiano Oliveira conversou com Oswaldo Lucon. Ele é coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Com a velocidade com que está ocorrendo esse aquecimento atual, isso nunca aconteceu na história geológica do planeta. Nós temos um aquecimento que tem 150 anos de idade e ele, digamos, é estratosférico se nós olharmos no gráfico. Então é bastante evidente que isso foi causado por alguma influência externa, no caso é um adensamento da nossa atmosfera. Basta a gente imaginar por que a Lua é quente e fria, porque ela não tem atmosfera, Marte também. Por que Vênus é sempre quente? Porque tem uma atmosfera muito densa. A nossa atmosfera está ficando mais densa com os gases de efeito estufa, com principalmente o dióxido de carbono que vem da queima dos combustíveis fósseis. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com o superintendente de programas do Fundo Brasileiro da Biodiversidade.
O FUNBio é uma associação civil sem fins lucrativos que há mais de 20 anos trabalha para a conservação da biodiversidade no Brasil. Nós temos hoje um portfólio de aproximadamente 30 projetos que vão do financiamento de unidades de conservação da Amazônia, na zona costeira e marinha, a também projetos de desenvolvimento da bioeconomia, de combate às mudanças climáticas, entre outros. Em 2 décadas, o FUNBio apoiou quase 300 projetos de conservação da biodiversidade, beneficiando mais de 200 instituições. O superintendente de programas explica que as cidades podem ajudar a conter o aquecimento do planeta com áreas verdes. É o caso dos parques e unidades de conservação. Pouca gente sabe, mas essas unidades oferecem para a sociedade uma série de bens e serviços fundamentais. Capitais como Belo Horizonte e Brasília são cercadas de cinturões de unidades de conservação que protegem seus mananciais de água. Um outro exemplo interessante é a Guapimirim, que no fundo da Baía de Guanabara recebe uma água de péssima qualidade, mas devolve à Baía uma água de excelente qualidade, criando assim bolsões de qualidade de água no fundo da Baía de Guanabara. Outra questão que merece destaque são os serviços ecossistêmicos. A floresta amazônica, por exemplo, ela fornece água para a agricultura do centro-sul do país. A evapotranspiração da floresta garante a água necessária à atividade agrícola do centro-sul do país. O Brasil é o 4º maior emissor do planeta de gases de efeito estufa, segundo a WWF, ONG internacional que atua nas áreas de conservação, investigação e recuperação ambiental. Ainda de acordo com a WWF, 1/3 dos gases lançados na atmosfera no Brasil vem das queimadas causadas pelo desmatamento e pela decomposição das árvores derrubadas. Voltamos a conversar com o coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Gostaria de saber do senhor se essas mudanças climáticas estão sendo mais detectáveis nos últimos anos. Isso está acontecendo de fato? Nós estamos nos referindo às mudanças climáticas globais atribuídas à causa humana, às emissões de gás de efeito estufa. E essas medições são bastante objetivas. A temperatura média do planeta já subiu mais de 1 grau e nós estamos rumando rapidamente para 1,5 grau nessa próxima década. Isso representa um impacto enorme, uma quantidade de energia imensa que está no nosso planeta, que tem vários efeitos, como esses, esse tempo louco, como a gente chama, né? Em algumas áreas, calor demais. Em outras, temperaturas negativas. No sertão nordestino, chuva é raridade. Em outras regiões, chove além do esperado. Tem ainda o aquecimento dos oceanos, incêndios, inundações e maior frequência de pandemias. Essa pandemia que nós estamos sofrendo, ela veio de animais que normalmente não têm contato com os humanos, o pangolim, morcego, tudo junto, né? Que se aproximam dos humanos quando o habitat é destruído. Com o aquecimento global, mais habitats são destruídos e esses animais, que vivem normalmente em estado selvagem, se aproximam de humanos. Outra coisa é a resposta dos vírus. Primeiro porque há vários vírus que estão isolados em florestas, em gelo por muitos anos, por séculos, e são liberados. E os seus efeitos, eles são potencializados nos seres humanos pelo aumento da temperatura média. A ONU criou um dispositivo para sintetizar e divulgar informações científicas sobre as mudanças climáticas. Os relatórios apontam que de 1880 a 2012, a temperatura média global aumentou quase 1 grau centígrado. A estimativa é de que até o fim deste século a temperatura aumente 2 graus. A ONU também afirma que os oceanos se aqueceram. A quantidade de neve e gelo diminuiu, e com isso o nível do mar cresceu 19 centímetros. A previsão para o fim do século é de aumento em 30 centímetros no nível do mar. Tudo isso considerando as concentrações atuais e as emissões contínuas de gases de efeito estufa. Bom, com tanta informação ruim, mas real, chegou a hora da gente mostrar iniciativas que ajudam a frear os impactos ambientais causados pela mudança do clima. Você vai conhecer agora o trabalho feito pela Greenpeace,
ONG ambiental com sede em Amsterdã e com escritórios espalhados em 55 países. Um deles é o Brasil. Enquanto não fazemos nada, a temperatura da Terra está aumentando. Enquanto isso, eles estão gritando por socorro. O aumento na temperatura da Terra está derretendo a casa deles. E a nossa? Há pouco falamos que as unidades de conservação são importantes no equilíbrio climático. A Greenpeace monitora e denuncia áreas de desmatamento e defende a manutenção das áreas protegidas. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com Davi Martins, porta-voz da campanha de Clima e Energia do Greenpeace Brasil. As pessoas precisam entender que a destruição das florestas irá trazer seca para os campos onde hoje extraímos nossa comida. O descaso para com os nossos rios e nascentes irá contaminar a água que hoje consumimos. Não haverá futuro sem a devida preservação e valorização do meio ambiente. Além disso, quanto mais desmatarmos, mais colocamos a biodiversidade em risco e mais facilitamos o aparecimento de pandemias. No próximo bloco, você vai conhecer outros projetos em defesa do meio ambiente e ainda leis que protegem os recursos naturais. Voltamos já. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Até aqui falamos sobre desmatamento, mudanças climáticas e como isso tem impactado os ecossistemas. No terceiro bloco, vamos falar sobre leis brasileiras que protegem os ambientes naturais. E você também vai conhecer iniciativas de preservação. Quer dizer, o meio ambiente está... Para começar, Cristiano Oliveira conversa com a presidente da Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo. A doutora Gláucia Savan lembra da Lei Federal 6.938, de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela foi uma vitória do Paulo Nogueira Neto, né, que à época conseguiu convencer até o governo militar a criar uma Secretaria de Meio Ambiente. E ele conseguiu mostrar a relevância da proteção ambiental do mundo, ele conseguiu sensibilizar os militares da época em relação à importância do Brasil preservar a sua biodiversidade, ele conseguiu mostrar que essa posição de vanguarda, ela ia lançar o Brasil a uma posição importante no cenário mundial. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. A legislação ambiental no Brasil é considerada por profissionais da área jurídica como uma das mais completas e avançadas do mundo. O meio ambiente ele é uma oportunidade de negócio, inclusive, para aqueles que compreendem, em primeiro lugar, que as coisas evoluem, que as coisas mudam, que tem que haver inovação. Então, quando você tem esse espírito, que você vai produzir coisas bem melhores e que você vai conseguir até cobrar mais, porque você tem um produto que tem um valor agregado, né, e que tem mercado para esse produto fora daqui do país, então você valoriza o teu produto. Agora, existem aqueles que não conseguem enxergar isso como uma coisa positiva e aí acabam dizendo que o meio ambiente atrapalha a economia, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha a agricultura. Ao contrário, o meio ambiente é amigo da agricultura. Todas as leis ambientais têm o mesmo objetivo: preservar e punir quem não respeitar o que é estabelecido. São formas de reduzir os impactos que a natureza sofre. O artigo 225 da Constituição Federal, por exemplo, define a importância de manter o ecossistema estabilizado como o principal objetivo à qualidade de vida que todo indivíduo é digno de ter.
A gente tem uma visão bastante equivocada, né, do papel do meio ambiente na sociedade. Então, o meio ambiente não é só aquela visão de comando e controle, né, que é punição, é aplicação da multa. Não, o meio ambiente, ele é um indutor de negócios. Eu comecei a chamar amigos. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com Caio Salles. Ele é mergulhador e jornalista. Há 5 anos, fundou o projeto Verde Mar, que desenvolve pesquisas científicas e ações de preservação e educação ambiental. Com o tempo, eu comecei a chamar amigos e reunir amigos para realizar ações, né, para mergulhar e catar lixo no fundo do mar. Em todas essas ações, a gente fazia um relatório do tipo de resíduo que a gente recolhia e produzia fotos e vídeos. Com essa divulgação, cada vez foi atraindo mais gente e outros projetos passaram a integrar essas ações e virou o Projeto Verde Mar como é hoje. Nós adotamos a Praia Vermelha no Rio de Janeiro, que é um bairro super conhecido, uma praia aos pés do Pão de Açúcar, né, um cartão postal da cidade, é uma unidade de conservação de proteção integral e lá a gente faz uma ação por mês. As ações são um mutirão de limpeza e conversa sobre a importância da preservação. É uma luta contra um problema global. Será que todo mundo faz ideia do tipo de lixo encontrado no mar por esses ativistas e mergulhadores? Garrafas, copos, tampinhas, canudos, talheres, guimbas de cigarro. A gente foca no lixo marinho porque é muito mais tangível para a sociedade, para as pessoas entenderem que a gente está vivendo um sério problema. A gente está numa pandemia causada por um vírus que veio de um animal silvestre e a degradação ambiental é causa desse tipo de zoonose, né, que a gente chama, que são doenças que vêm dos animais. E então a gente tenta trabalhar as questões relacionadas à conservação ambiental em geral, usando o lixo marinho como um símbolo, como uma bandeira, né? O que é coletado no fundo do mar vira dado para uma pesquisa de mestrado de ecoturismo e conservação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, o projeto tem o objetivo de conscientizar alunos a mudar o comportamento para que o lixo não chegue aos oceanos. Ao longo desses anos, a gente trabalhando ali num ponto específico, né, que é o Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, no Rio de Janeiro, uma unidade de conservação de proteção integral, que inclui uma área marinha sob a gestão do município do Rio de Janeiro. Uma das grandes conquistas e que estava em processo de andamento e agora está um pouco parada, é a criação de um santuário marinho da paisagem carioca. A ideia é que toda a área da Praia Vermelha, incluindo mais especificamente a área do Parque Natural, seja um santuário. Não é uma figura legal, um santuário marinho, mas é uma figura de impacto. A ideia é criar esse santuário para que a gente possa realizar mais pesquisas ali sobre a biodiversidade que vive naquele lugar, que ainda faz parte da Baía de Guanabara, do lixo marinho que se acumula, os impactos que tem ali, e que a gente promova atividades em que as pessoas possam interagir com a natureza. Cuidar da natureza é cuidar da gente. Do Rio de Janeiro para Bonito, no Mato Grosso do Sul, você vai conhecer agora o trabalho do Instituto das Águas da Serra da Bodoquena, ONG sem fins lucrativos que atua na conservação dos rios da região. O trabalho começou lá atrás, em 1999, com um grupo de produtores rurais, pesquisadores, empresários, guias de turismo e moradores preocupados com a situação de um importante rio de Bonito, que estava bastante poluído. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com Liliane Lacerda, bióloga e diretora do Instituto. Ela explica que o grupo faz o levantamento florístico em propriedades rurais e coleta sementes que são encaminhadas para viveiros parceiros. As sementes viram mudas e são doadas gratuitamente a moradores de Bonito. Para proteger rios e recuperar nascentes, nada melhor do que vegetação nativa ao redor. A maioria das mudas nativas distribuídas tem como destino a recomposição das matas ciliares. E os produtores rurais, nossos principais parceiros, são os responsáveis pelo plantio e pelo cuidado com as mudas. E assim nós podemos ter resultado como este. Essa é uma muda de caroba que foi plantada há pelo menos 1 ano e meio. As mudas elas se desenvolvem muito bem quando se tem um cuidado. Nos últimos 2 anos, o IASB doou cerca de 23 mil mudas nativas e mobilizou 5 mil pessoas em ações de educação ambiental. O mais importante, além desses números, é saber o engajamento da população. Saber que centenas de pessoas se envolveram em ações proativas no plantio dessas mudas.
saber que essas pessoas estiveram em contato com as nossas atividades, se munindo de informações para ter discernimento sobre as suas ações com o meio ambiente, com a natureza. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!